Um casal de namorados chamava a atenção da população de um pequeno povoado. Ari e Thelma eram os exemplos de uma boa convivência que chegava a causar inveja a certas pessoas desprovidas de bons sentimentos. O casal não brigava, era solidário ao semelhante, estando sempre pronto a ajudar na medida do possível. O casal tinha planos. Tudo que terminasse de comprar as pequenas coisas que faltavam se uniriam através dos laços do matrimônio. A casa já estava pronta. Os dois trabalharam duro para deixar tudo pronto para quando chegasse o grande dia. Os dois se amavam e não podiam mais viver um longe do outro. Marcaram o casamento para um mês depois, data em que Thelma fazia aniversário. Pretendiam fazer uma só comemoração. A ideia foi acolhida de comum acordo e acompanhada de um comentário de Thelma em tom de brincadeira. Parabéns pela brilhante ideia. Pena que já não seja amanhã. Não vejo a hora de estarmos juntinhos. O relacionamento dos dois causava admiração. Os dias foram passando e logo, como num passe de mágica, faltavam apenas 2 dias para a cerimônia. Na manhã do dia do casamento, Thelma, que ouvira sua mãe chamá-la durante a noite, quis saber do que se tratava, pelo fato de não ter atendido ao seu chamado, devido à expectativa do grande dia. Perguntou preocupada para Dona Senhorinha como era tratada sua mãe pelos mais íntimos. Mamãe, a senhora estava sentindo alguma coisa durante a noite? Por que me chamava? Dona Senhorinha estranhou a pergunta de Thelma, informando que não a havia chamado e que, por sinal, dormira profundamente durante toda a noite. Não, filha, impressão sua. Talvez seja o nervosismo que antecede o dia de uma pessoa que vai se casar. É normal. Um casamento muda completamente a rotina de vida de uma pessoa. Não, mamãe. Não foi impressão. Eu ouvi claramente uma voz que pode não ter sido a sua, mas que dizia claramente: Thelma, vem até aqui. Eu respondi: já vou, mas acabei adormecendo novamente. Filha, não fui eu e você não devia ter respondido. Dizem que não é bom se responder a chamadas que não se tem certeza de onde vem e de quem. Agora fiquei preocupada. Tem também um detalhe que não contei. Logo que adormeci, tive pesadelos. Me vi andando de barco. Um barco estreito e muito velho, de aparência estranha. Não navegava em nenhum rio, e sim numa lagoa de água muito barrenta. O barco ameaçava afundar, e no momento em que isso ia acontecer, acordei assustada. Reze, minha filha. Reze muito e tenha fé em Deus. Não há de ser nada, pode ser apenas nervosismo. O assunto foi esquecido. Tudo voltava à sua normalidade e começaram os preparativos para o casamento. De repente, uma dor de cabeça inesperada começou a incomodar Thelma. Dona Senhorinha lhe deu alguns remédios caseiros, mas de nada adiantava. Que pena! Logo naquele dia, a saúde da noiva não ia bem. Um dia que deveria estar radiante e feliz para o noivo. As dores intensificaram-se. O médico foi chamado, mas não tinha medicamento que aliviasse as dores. A data do casamento teve que ser alterada. Thelma não tinha condições de se deslocar até a igreja e nem condições psicológicas de dar atenção aos convidados. Foi internada. Sofreu dores atrozes durante 24 horas e não suportou a enfermidade, vindo a falecer. A infeliz notícia se espalhou por toda a região. Notícia ruim se espalha rápido. O sonho e as vozes que Thelma ouvira também chegaram ao conhecimento da população e começou a fazer ligações com sua morte. Para Ari, foi um golpe muito grande. Era insuportável a sua dor, perder a mulher que amava no dia em que ia se casar. Não conseguia entender como tudo acontecera tão rápido. Estava inconsolável. Não conseguiu acompanhar seu amor até sua última morada, para o último adeus. Ari não teve estrutura para suportar a situação.
Não se alimentava mais direito, dormia pouco e só pensava em Thelma. Imaginava como poderiam ter sido felizes. Seus pais, preocupados com sua situação, começaram a monitorá-lo, começaram a seguir todos os seus passos. A morte de Thelma havia desestruturado psicologicamente o rapaz. Afinal, foi uma morte repentina e seguida de muitas coincidências. O sonho, as vozes, a morte no dia do aniversário e no dia em que se casaria. Os dias se passaram e 3 meses depois, Ari, mesmo triste e ainda abalado com a perda, sabia que a vida tinha que continuar e resolveu atender aos conselhos dos amigos que pediam para que ele levantasse a cabeça e não se deixasse abater pelo resto da vida. Erga a cabeça, amigo. Foi uma fatalidade, Deus quis assim. Nós também sentimos muito, sabemos que é difícil conviver com a dor de uma separação, mas todos nós passaremos pela mesma porta. A única certeza que temos da vida é da morte, infelizmente. Com os conselhos, Ari começou a cair na realidade e pensava consigo: em conformar-me, sim, desesperar-me, jamais. Apesar de todo o apoio que a população lhe dava, Ari não era mais o mesmo. Mudou sua personalidade. Era alegre e ficou triste. Era comunicativo, virou um homem calado. Tinha muitos amigos e se isolou. Decidiu que não namoraria mais ninguém. 2 meses depois, a mesma pergunta se repetia. Desta vez por parte de Ari, a sua mãe. Mamãe, a senhora está sentindo alguma coisa? Mas que pergunta, filho? Eu estou bem, graças a Deus. E você, como está? Estou um pouco aflito. Esta noite também ouvi vozes que me chamavam. Imaginei que fosse a senhora. Lembrei-me do que aconteceu com Thelma e não respondi. O que pode ser, minha mãe? Como toda mãe protetora, a velha senhora tentou acalmar o filho, aconselhando-o a rezar e se apegar com Deus. Ari continuava atormentado pelas mesmas vozes, onde quer que fosse, e levou o fato ao conhecimento dos amigos, que também tentaram tranquilizá-lo, dizendo que também ouviam vozes de vez em quando. Mas Ari não se enganava com tais palavras. As vozes eram persistentes e muito nítidas. Pouco tempo depois, Ari chama mais uma vez os pais e lhes conta o sonho que teve. Papai, mamãe, continuo impressionado. Melhor dizendo, agora eu sinto medo. Tive um sonho estranho em que me via vestido de preto em companhia dos meus amigos. Todos eles muito alegres me jogavam para cima, dizendo que eu era um felizardo, que tinha sido sorteado e que a próxima festa seria na minha casa. Estávamos numa festa na casa de um deles. Estranhamente, um dos meus amigos introduzia a mão na boca e arrancava os dentes, que não sangravam, e tentava fazer o mesmo com os meus. De repente, acordei assustado. Meu filho, não se impressione com sonho. Isso está relacionado com os últimos acontecimentos. Isso passa. Continue rezando e pedindo a proteção do Pai Todo-Poderoso. Ele não abandona ninguém. Os pais de Ari redobraram a vigilância. Tinha medo que o rapaz se desestruturasse emocionalmente e acabasse fazendo alguma besteira. Seu pai resolveu dormir no mesmo quarto que ele. Sua mãe continuava lembrando-lhe que continuasse rezando e quis saber se ele estava atendendo seu pedido. Estou rezando sim, mãezinha, mas continuo tendo pesadelos. Ontem mesmo tive mais um em que me via deitado sobre uma mesa de pés e mãos amarradas, enquanto alguém tentava me arrancar os olhos e tampava meu nariz com as mãos. Acordei sufocado e desesperado, não sei mais o que fazer. Na manhã seguinte, ao deixar a casa para ir ao rio tomar banho, uma coruja pousada numa cerca soltou seu canto agorento. Existe essa superstição
em relação à ave. E Ari era supersticioso. Já andava nervoso e soltou um grito tão estridente que chamou a atenção da vizinhança. Alguns acharam graça da ingenuidade do rapaz e até fizeram piadas sem graça, tipo: cuidado com a coruja, Ari, ela não foi com a tua cara. Os pais, como sempre, tentaram tranquilizá-lo, dizendo que era apenas uma ave que estava procurando insetos. O rapaz se tranquilizou, informando aos pais que iria ao rio tomar banho e em seguida iria para o trabalho. Seu pai resolveu acompanhá-lo até o rio. Aproveitaria e também tomaria seu banho. Ari tirou a roupa e se atirou na água. Misteriosamente não retornou do seu mergulho. Foi seu último banho, seu último mergulho. Nunca dê atenção a vozes misteriosas. São vozes do além.